Bem-vindos a mais um episódio do Histórias a Dores. Hoje o nosso episódio vai ser sobre os movimentos de libertação negra e a nossa convidada é a Nael da Almeida. Nael, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e ia-te pedir para te apresentares. Obrigada eu pelo convite. Bom, eu sou a Nael da Almeida. Sou uma pessoa que acredita que é possível transformar os lugares onde vivemos e, por isso, acredito que tínhamos que desenvolver uma consciência política sobre os contextos onde estamos inseridos. A minha primeira pergunta era bastante incide muito sobre o nosso tópico, é assim muito. Não estou à procura de uma definição académica, mas como é que tu entendes esta coisa dos movimentos de libertação? Ok. Então, eu acho que os movimentos de libertação nascem em contextos específicos sobre necessidades específicas também, né? No caso, se falarmos dos contextos dos movimentos de libertação em África, nasceram porque era necessário expulsar os colonialistas e era necessário acabar com o colonialismo. Então, é um movimento de resistência, né? No outro dia estava a ler Cabral, que ele dizia que qualquer força que exerça força sobre a outra causa resistência. Então a resistência é um movimento natural em busca da liberdade, né? E para que acabe a opressão que essas pessoas viviam naqueles contextos. Hoje em dia, se calhar, nós não temos. Bom, não temos, mas temos. É tipo, acho que o que acontece, eu ia dizer que não temos movimentos de libertação como víamos anteriormente, se calhar ganharam outras formas, mas se pensarmos na Palestina, por exemplo, nós Sim, pensamos numa ocupação colonial brutal, violenta, e existem também movimentos que se tentam libertar dessa de resistência, sim. ocupação de resistência, né? Eu acho que hoje em dia, E cujo discurso é muito semelhante também ao que sim, havia sobre os movimentos de exatamente, resistência exatamente. no contexto africano, não é? Acho que não, a luta da Palestina é uma luta anticolonial, né? E todas elas têm as suas semelhanças. Por isso é que nós pensamos numa resistência também com um panorama internacional e não exclusivamente a um território, né? Então, mas especificando movimentos de libertação negros, eu acho que hoje em dia existem movimentos negros, né? Movimentos antirracistas, e movimentos sociais que de alguma forma tentam acabar com essas opressões, outro tipo de opressões, no caso, se falarmos no contexto português, mas já não sei se podemos considerar movimentos de libertação. Também podem ser Uhum. considerados, né? No fundo estamos a tentar nos libertar de alguma coisa. Tu falaste aqui, lá está, no âmbito dos movimentos de libertação, temos aqui várias coisas que entram em jogo ao mesmo tempo. Quando falamos de opressão, elas são basicamente opressão, ou seja, é uma opressão gigante que é construída por múltiplos fatores. Ou seja, temos a questão do racismo, logicamente, temos a questão do colonialismo, que é indissociável, aliás, eles são todos indissociáveis, ahm, do imperialismo e do capitalismo, né, em algum contexto, como é que. Porque às vezes há esta tendência de separar, né, artificialmente estas coisas e não. Quase fazer uma liberalização daquilo que foram os movimentos de Uhum. libertação nesse contexto. Como é que tu entendes isto? Bom, acho que explicando de forma bastante simples existiu uma necessidade de dividir o mundo e explorar o mundo pelo Ocidente, e nomeadamente houve um momento que foi a Conferência de Berlim, onde se sentam para definir como é que vão fazer esses processos de invasão, né? E aí é decidido que, ok, nós vamos
porque existia uma falta aqui e existia também uma necessidade de construir império, né? Sim. De construir riqueza. Então o que é que nós vamos fazer? Ou o que é que nós, eu não fiz, mas o que é que eles foram fazer? Foi, ok, vamos decidir como é que vamos dividir o mundo e vamos ir para esses países buscar os recursos que nós precisamos, né? Para construir o nosso império. Né? E o império é na base da riqueza, na base do capital. Então, vamos para lá e como é que como é que nós dominamos? Dominamos na construção do racismo. Né? O racismo acaba por ser uma via, né, para Até construir. científica na altura. Exatamente, né? Com a ideia de que os africanos, os negros eram inferiores, eram subdesenvolvidos, nós Mais precisamos propícios ao trabalho pesado. mais propícios ao trabalho, teríamos que doutriná-los através do cristianismo. Exato. Exatamente. Então, essa ideia constrói uma narrativa em que é possível desumanizar aquelas pessoas para podermos explorá-las. E é tão simples quanto isso. Então, se nós estamos a lutar contra o racismo, temos que lutar automaticamente contra o capitalismo. Não há diferenciações. Eu acho que hoje em dia as coisas podem se confundir um bocado, né? Porque existem várias narrativas neoliberais que tentam dissipar isso, Que é a mas visão, que era uma das minhas questões também, que é a tendência a não ver o racismo como algo estrutural, não é? Mas sim como quase pá, um preconceito, uma distância social não, exato. individualizada, pontual, episódica, e não como um fenómeno que está completamente enraizado nas culturas e nas sociedades ocidentais, peço desculpa. Sim, então, a Europa subdesenvolveu a África e construiu o seu império a partir do racismo, né? O racismo foi um método eficaz para se entender que aqueles territórios, aquelas pessoas tinham menos valor e que por isso nós podemos explorá-las. Então não tem como desassociar, né? O capitalismo, o império europeu, foi construído à base dessa E continua. desumanização e continua, né? E continua porque nós continuamos a viver, sei lá, formas neocoloniais ou até coloniais. Eu até Sim, não sei se dizer é uma, neocoloniais. uma coisa que também é contestada, né? Se realmente, o que é que Pois, realmente se alterou? Há essa contestação. bom, eu Alguma coisa se alterou, evidentemente, mas. alterou-se. É assim, olha, eu gosto de trazer às vezes o exemplo de Angola, porque eu Uhum. também sou angolana e penso muito sobre o contexto de Angola, que é, houve uma independência. A independência foi importantíssima. Às vezes constrói-se uma narrativa em como há independência para quê? Não, a independência foi importantíssima na medida que os angolanos ficaram com o seu território, né? Tipo, e expulsaram os portugueses de lá. No entanto, foi criada uma elite, né? Uma elite burguesa que domina o país. E, através dessa elite, o Ocidente continua a controlar Servem os Angola. seus interesses. Exatamente. Que é o caso de muitos Países países africanos. africanos. Já há Exatamente. quase aquilo que as pessoas chamam de governos fantoches, né? Exato. Exato. Que continuam a servir a estes sistemas de opressão, pelo seu próprio benefício, né? Sim. Obviamente, monetário, e que mantém estes países, lá está, é mais escondido, se calhar, não é tão out there como antes, mas os sistemas mantêm-se em vigor para todos os efeitos. Claro, claro que sim. Inclusive, se nós formos a olhar para o sistema
jurídico ou legal de Angola é muito parecido ainda ao daqui. E nessas coisas nós vemos que não houve uma descolonização concreta, tipo, ah, continuamos a viver sobre aquilo que foi o plano colonial, né? Não estão lá os portugueses, mas estão lá outras potências agora. Sim. Aliás, os portugueses também, mas não com a mesma força que tinham. Intensidade, sim. Sim. Hum, Falando aqui, como falamos aqui como o sistema capitalista, esta visão de mundo influencia, o colonialismo e tudo mais, como é que tu vês, por exemplo, como é que o marxismo entra aqui em jogo, e influencia os movimentos de libertação àquela data, né? Bom, eu acho que o marxismo foi bastante importante. Países, mais uma vez, vou dar o exemplo de Angola porque é o exemplo que eu se calhar conheço melhor. O MPLA era um movimento que se dizia marxista, só que também o marxismo tem o poder é do trabalhador, né? O trabalhador que constrói a riqueza do próprio país será ele também detentor dessa riqueza, né? Mas naquela altura foi também importante e muitos teóricos fizeram isso, como Mário Pinto de Andrade, Amílcar Cabral, de pensar o marxismo sim como uma teoria de base, mas não ser um mimetismo, Sim, porque era importante pensar que estamos num contexto diferente. não ser dogmático, né? Exatamente. Não tentar aplicar aquilo que é um contexto, por exemplo, de uma União Soviética Exato. para o contexto de Angola ou Cabo Verde ou... Sim, mas na altura teve muita importância, porque era ou se aliavam com a União Soviética e Cuba, ou então tinham os Estados Unidos e depois, mais tarde, também a África do Sul, e era entre estas facções, né? Sim, E, os e- blocos, os né, blocos, da Guerra exato. Fria. Mas eu diria que sim, que o marxismo foi bastante importante, mas hoje em dia, e por acaso os meus pais vivem em Angola, então eu passo muito tempo lá de férias, e ouvi um debate em que se dizia que o marxismo foi posto na gaveta. E é verdade, se nós olharmos hoje para o MPLA jamais podemos dizer que é um Claro. partido marxista E ou comunista até ou sequer de esquerda. exato, outra tendência que é muito comum, até diria até em partido até na Europa, né, com partidos que Sim, historicamente sim, eram de tendência marxista e começam assim e depois desviam completamente e são mesmo falando da UNITA, a UNITA também não tem a base que tinha no sim, seu início, também divergiu, teoricamente daquilo que é. sim. Outro conceito que eu gostava de falar é esta ideia do panafricanismo, Sim. que é uma coisa que nós vemos, um conceito que é muito trazido, quando falamos destes movimentos, né? Qual é a importância deste conceito neste contexto dos movimentos de libertação? Bom, eu acho que o panafricanismo também pode ser explicado de uma forma assim mais simples, que é, existia uma opressão, existia uma exploração e as pessoas escravizadas queriam se libertar dela. E o que é que aconteceu? Nos navios, nos barcos negreiros, né, onde existia esse tráfico de seres humanos, de pessoas, né, as pessoas juntaram-se, pessoas africanas de diferentes origens, juntaram-se para para tentar alcançar a sua liberdade, pensando numa África livre. Então o panafricanismo é exatamente isso, né? Com os nossos, com as nossas armas, né? Nós lutarmos por uma unidade africana e por uma libertação africana. Hum, Acho que também aqui é muito importante falarmos e eu vou citar aqui a Assata Shakur, que é muito, pronto, está agora muito próxima de nós, né, pela sua morte.
hum, que é esta ideia de que ninguém no mundo, ninguém na história conseguiu a sua liberdade apelando ao senso moral do seu opressor. Ou seja, falamos daqui da questão da violência como arma, que é muitas vezes contestada, né, na opinião pública, esta ideia de que ai, porque temos que. Os apelos ao pacifismo, hum, e que nós acabamos por ver que na história, e também para citar Thomas Sankara, porque é uma das minhas citações preferidas de sempre, que é o que ele diz que é se até Jesus Cristo teve que os expulsar com violência do templo dele, é porque é a única linguagem que eles conhecem, não Sim. é? Como é que tu vês esta questão? E hoje em dia, que lá está, como tu disseste, não há, ou seja, mas não há como havia, não é tão expressiva naquela altura, os movimentos de resistência armada. Como é que tu vês esta questão hoje em dia em que há cada vez mais este apelo ao pacifismo? Bom, eu acho que, lá está, como tu disseste, e nessa citação de Thomas Sankara, que é, se é nós estamos constantemente a ser violentados, né? Eles usam armas. Porquê que nós também não vamos usar? É uma resposta natural, né? Não, é natural que se peguem em armas também. O que está a acontecer na Palestina, né? E sobre o evento de 5 de outubro, né? 7 de outubro. O povo palestino tem o direito de São resistir. 70 anos de. São 70 anos. Imagina uma população 70 anos a sofrer um genocídio. Como é que não podem pegar em armas e querer matar? Se estão-lhes a matar há 70 anos, né? Claro que tem. É assim, existem vários tipos de resistência, né? E Amílcar Cabral também dizia isso. E nós devemos pensar que momento e que contexto devemos usar essas resistências, mas a resistência armada é um tipo de resistência que nós também temos que usar se assim for Sim, necessário. a violência é uma estratégia, né? Não estamos a falar de violência caótica, Sim, desenfreada, sim, é sim, como sim. uma estratégia de defesa, de sobrevivência, né? Porque é isto que eu acho que Exatamente. às vezes não é visto como aquelas pessoas estão a usar a violência para sobreviver. É que um projeto colonial ataca, não é pela sua. Quer dizer, é pela sua sobrevivência de alguma forma, enquanto projeto violento e de ocupação. Claro, Mas as pessoas estão simplesmente a defender-se. E se nós conseguimos sim, falar de autodefesa, este é o maior exemplo de uma autodefesa, não é? sim. E eu gosto de citar muito Amílcar Cabral porque é uma das minhas referências. Ele definia muito bem quem ele estava contra, né? O PAIGC não estava contra o povo português. O PAIGC dizia que estava contra os colonialistas portugueses e o colonialismo português. Foi por isso que Amílcar Cabral foi tão importante também para os movimentos de libertação aqui em Portugal, né? De libertação da ditadura, que era juntem-se a nós porque A estamos os lutar dois povos estamos a sofrer e estamos a lutar contra o contra a mesmo. mesma coisa. E é isso. E aí é interessante ver estes movimentos de que, sim, nós temos que definir estrategicamente quem é o nosso inimigo, né? E como é que nós estamos a lutar e arranjar as estratégias necessárias para lutar. Agora uma pergunta um bocadinho mais pessoal. O que é que te levou a inserir neste meio ativista, a querer trabalhar estas questões? O que é que te aproximou destes tópicos, basicamente? Bom, eu sou nascida e criada na linha de Sintra e a linha de Sintra é um território com muita precarização, muita desumanização e segregação. Então eu acho que o facto de viver aqui e observar o que se passa à minha volta
fez-me querer fazer alguma coisa, fazer algum tipo de transformação no local onde eu estou inserida, algum tipo de mudança. Foi essencialmente isso. Também eu começo a ida para a faculdade. Depois acho que a ida para a faculdade para mim foi muito importante porque eu nasci e fui educada aqui neste contexto, e quando tu não sais muito do teu contexto, não te questionas muito o que é que se passa lá, né? Então acho que quando eu começo a ir para Lisboa diariamente, a também ter acesso a outro tipo de teorias, por exemplo, Karl Marx, eu comecei a ler Karl Marx na faculdade. Tu Tu formaste em psicologia, Em correto? psicologia. Mas eu tinha uma professora que foi incrível, que era uma professora de introdução às ciências sociais. Na altura, no meu curso, toda a gente: para que é que precisamos de ter isto se nós vamos ser psicólogos? Mas eu adorava aquela cadeira. E foi aí que eu começo-me a questionar e também a perceber, por exemplo, que eu era a única aluna negra na minha turma, que era super. Que as referências eram, eram bem distantes daquilo que Da era a tua minha realidade. realidade. E é aí que eu começo-me a questionar mais. Mas por acaso, essa minha professora trouxe um livro muito interessante sobre eurocentrismo, né? Que era uma crítica ao eurocentrismo. E isso também fez-me ter esse bichinho de querer perceber mais teóricos negros, teóricos africanos, e depois para mim foi uma dificuldade acabar o curso, porque eu sentia que estava a estudar mais fora da faculdade do que dentro da faculdade, porque eu tinha mais referências que me interessavam fora da faculdade do que dentro. Que é isto, a academia também acaba por ser um ambiente extremamente Hostil, autocentrado, sim, também faz parte de um é um dos sistemas que acaba por, manter, o racismo estrutural e exatamente. perpetual. É exatamente isso. E é muito violento para as pessoas negras que vêm de contextos mais empobrecidos, de repente chegar a um espaço como a academia é um choque brutal. Eu sei lá, eu estudei a minha vida toda com outras pessoas negras, ou então com outras pessoas que vinham do mesmo contexto que eu, né? Sim, Ainda que não fossem pessoas negras. E chegar à academia e de repente estar envolvida com pessoas assim de uma classe que não era a minha, pessoas que maioritariamente brancas, foi complexo e bastante violento, eu digo sempre isso. Mas também foi aí que eu tive essa vontade de procurar outros teóricos e fazer um movimento contrário de vou buscar as referências que me servem, né? E sim. chegar a nomes como Thomas Sankara, Amílcar Cabral, e é muito importante para a minha construção e visão do mundo. E depois eu começo a querer me envolver automaticamente em trabalhos mais dentro da comunidade, trabalhos associativos, e começo daí para a frente a envolver-me cada vez mais, a alimentar a minha consciência política, a minha consciência racial e a juntar-me, mediante as fases da vida, aos movimentos e aos coletivos que me fazem sentido. E agora, assim, para terminarmos, que perspectivas de futuro, quando tu olhas para o ativismo, para o associativismo, em Portugal e no mundo, hum, e até para os movimentos de libertação, como é que tu vês o futuro? Bom, eu gosto de dizer que é importante sonharmos e termos utopias de lugares onde queremos chegar. Ainda que não vejamos esses lugares, mas se nós tivermos uma Capacidade de utopia, exato, imaginá-los. a capacidade de imaginarmos um lugar onde gostaríamos de viver, aí temos futuro, porque continuamos a trabalhar para isso, continuamos a lutar para isso. E eu imagino um mundo sem opressão e sem exploração. E enquanto eu imaginar isso, há de existir caminho.
Pronto, chegamos ao fim do nosso episódio. Nael, queria-te agradecer novamente, por teres vindo e por teres tido esta conversa comigo. E é isso. Obrigada por ouvirem e até à próxima. Obrigada.